O professor não aguentou, né? Sentou. Não que eu estivesse cansado, tá, gente? Mas é porque é meio chato estar esticando o braço, eu não enxergava bem o que estava acontecendo. Isso aqui são os alunos da manhã me mandando tarefa, tá? Deixa eu colocar aqui no silencioso. Pessoal, é o seguinte, assunto novo, assunto novo. Que assunto novo é esse? Os mortos... Não, não é isso. Os mortos devem ser lembrados e isso é um costume universal. Vamos entender aqui o texto. O texto fala disso. Vou ler aqui com vocês, tá? E eu já coloquei esse material aí para vocês. Então vamos lá. O que acontece se algum familiar nosso morre? Você... Saiu um pouco claro aqui, mas dá para ler. Ó. Você acha que acabou e pronto? Devemos esquecê-lo, não mais falar dele? Não é isso que a humanidade faz há milhares de anos. Desde os povos mais primitivos, passando pelos egípcios, os antigos gregos e romanos, os japoneses e os chineses, os africanos e os indígenas, ou seja, falou de vários povos, né? Desde os povos mais primitivos, egípcios, gregos e romanos, japoneses e chineses, africanos e os indígenas, ou seja, de todos os continentes, né? Pessoas de todos os continentes e das mais variadas tradições religiosas praticaram e ainda praticam o culto aos antepassados. Segundo os antropólogos, o que é um antropólogo, professor? É aquele povo que estuda basicamente as sociedades em todos os seus tempos, digamos assim, todas as suas culturas, compara sociedades durante todo o tempo, tá? Isso é a antropologia, que vem da palavra antropos. Só o que é um antropos? Em grego significa homem, né? Ser humano, tá bom? Vamos lá. Se você pensa que se trata de algo complexo e misterioso, está enganado. Trata-se simplesmente de prestar homenagens, fazer orações e, em alguns casos, até fazer oferendas à alma dos nossos familiares que já morreram. É manter sua lembrança entre nós, procurando honrá-los e, às vezes, pedindo-lhes proteção. Eu tô tentando lembrar um escritor português que ele falava muito disso, né? Que nós mantenhamos sempre o bom caráter, as boas ações, a boa lembrança na mente das pessoas, porque no final das contas, quando a gente morre, o que fica é isso, né? E quando você faz boas e faz com que as pessoas lembrem, boas ações, e faz com que as pessoas lembrem disso, seu nome, seu sobrenome fiquem marcados na sociedade, é importante porque o seu nome ele vai passar aí, se não para a eternidade, mas ele vai perpetuar-se, né, aí, por determinados períodos, né? Qual é a tua obra, né? Qual é a tua obra? O que você vai deixar aqui? Vocês jovens, eu também sou jovem, né? Mas vocês mais jovens do que eu, talvez vocês ainda não tenham essa noção, provavelmente não, mas a noção
de como a vida passa rápido, gente. Passa muito rápido. E no final das contas a gente fica se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha obra? O que eu estou deixando para a posteridade, né? Para a minha família, se eu vou construir família, meus filhos, meus netos, o que eles vão pensar a meu respeito? O que a sociedade vai pensar a respeito de mim? Eu vou ser simplesmente mais um esquecido? Mais um comum, né? Isso é perturbante, tá, gente? Vamos lá. Perturbador, na verdade. Muitas religiões consideram o culto aos antepassados um dever moral. Ou seja, quase uma obrigação, né? Embora esse culto possa ser feito de diferentes maneiras, revelam a ideia principal, presente em... Lá vai eu de novo aqui para baixo. Presente sem, ali não era em não, ali era sem, tá? Presente sem distinção, que é essa palavrinha aqui, ó, sem distinção em todas as religiões, a imortalidade da alma. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui, ó. Embora esse culto possa ser feito de diferentes maneiras, revelam a ideia principal. Qual é a ideia principal? A imortalidade da alma. Se você faz culto aos seus antepassados, você faz homenagens, oferendas, tudo mais, é porque você acredita que aquela pessoa, aquele espírito, aquele nome, aquele ser, de alguma maneira, ele ainda sobrevive, né? Mesmo que não seja aqui no plano terreno, possa ser num outro plano, né? É, portanto, natural, estou lendo aqui, é, portanto, natural que os vivos se preocupem com os mortos e proponham formas de cuidar deles e homenageá-los, pedir sua proteção ou ainda se assegurar de que eles estejam bem e felizes do outro lado. Estejam bem felizes, inclusive tem até esse cuidado, né? Os egípcios, eles faziam, por exemplo, os sarcófagos, né? Eles faziam sarcófagos e faziam com que essas pessoas se tornassem múmias, né? Todo ali, aquele corpo, ele ficasse ileso, né? Que ele não apodrecesse. E junto lá do sarcófago, muitas vezes eles colocam, se era um faraó, não sei se vocês sabem disso, tá? Se fosse um faraó, o faraó era a autoridade máxima da cultura egípcia, né? O faraó era como se fosse um rei, né? Era como se fosse não um rei, ele era quase uma divindade na terra. Os egípcios acreditavam que ele fosse diretamente ligado aos deuses, né? Osíris, Ísis, por aí vai. E ele fosse uma divindade na terra. Quando ele morria, o que eles acreditavam? Eles faziam todo o sarcófago, né? Aquela coisa lá, para poder colocar o corpo. Fazia a mumificação, né? Enrolado lá em... Não era simplesmente enrolar, tá, gente? Passava todo um material de forma que ainda mantivesse a pele, mantivesse os órgãos. E aí que faz com que os egípcios, por exemplo, eles tenham tido, à época, um avanço, digamos assim, na medicina. Eles retiravam o coração, retiravam alguns órgãos que eles acreditavam essenciais, cruciais, o coração era um deles. E eles colocavam em vasos, tá? Colocavam em alguns vasos. E olha o curioso, os assessores, digamos assim, diretamente desse faraó, os escravos que assessoravam eles, também, quando ele morria, eles também eram sacrificados para que eles fossem lá num outro plano, lá numa outra forma de viver, eles pudessem ajudar esse faraó também. Olha que curioso. Professor, isso é muito injusto, eles morriam porque o faraó tinha morrido também. Pois é. Era a cultura deles, né?
10 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui.